Aê, alegria poder mais uma vez retornarmos para mais uma lição Betel. Dessa vez nós já estamos na 9ª lição, hein? E o tema é enfermidades psicossomáticas. Psicossomática. Vamos ver o que é isso. Tem aí por texto áureo Apocalipse 21:4, a parte A, que diz: E Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor. Tem como verdade aplicada: é importante que existe uma parceria entre família e igreja para identificação, tratamento e acompanhamento dos que sofrem diferentes doenças. Tem os objetivos da lição, que é aprender a relação entre a doença e o pecado, ensinar sobre a doença mental e suas características e falar sobre esquizofrenia, o papel da igreja neste quadro. Texto de referência. Isaías capítulo 53, verso 4, eu não vou ler para nós ganharmos tempo, tá bom? Mateus 10, versos 5, 6 e 7 e 8. Então esses são o texto de referência, Isaías 53, 4 e Mateus 10, do verso 5 ao verso 8. A introdução diz assim, ó: Esta lição tem por objetivo explanar sobre as doenças psicossomáticas, bem como o quadro de relação que há entre a doença e o pecado. Nesta esteira, será comentada de modo específico sobre a esquizofrenia e o papel da igreja para esses casos. Então é isso que nós vamos estar estudando aqui hoje. Então o que seria doenças psicossomáticas? Bom, psique é alma, soma é corpo. Então a palavra alma no grego, psique, e a palavra corpo no grego, soma. Psicossomática são doenças que agridem o corpo por causa da enfermidade da alma. Uma alma que não perdoa, uma alma que guarda mágoa, que guarda ressentimento. Isso gera doenças no corpo. Gera uma úlcera, uma gastrite, um câncer e tantas outras enfermidades que poderíamos evitá-las se fôssemos pessoas que tratássemos mais do nosso interior. Como a gente não trata do interior, nós acabamos tratando do corpo. Então, trata do seu interior, zela por ele, zela pela sua emoção, gerencie essa emoção e trabalhe para que você possa ter uma emoção saudável. Nós, desse modo, conseguiremos ter um corpo mais saudáveis. Muitas doenças são oriundas das iras e revoltas que nós guardamos no nosso interior. Coisas que não valem a pena. Você pode fazer campanha que você não vai ficar curado, você pode subir um monte, você pode jejuar, você precisa liberar perdão, você precisa rever conceitos para que possa tratar essa emoção, gerenciá-la e viver de modo inteligente emocionalmente. Ok? Então, dito isto, nós vamos aqui para o drama da doença. Uma das verdades mais incontestáveis da vida é esta: nós ficamos ou ficaremos doentes em algum momento. Positivo. Nós não gostamos, mas a doença faz parte de nossa vida e existência. Com certeza, a doença faz parte do ser humano. A doença não dá no poste, não dá
numa parede. As doenças, elas dão em nós, seres humanos. Infelizmente, devido à natureza pecaminosa que degenerou o homem, nós temos hoje que convivermos com esses males que nos atingem. Então a doença faz parte da vida dos nossos antepassados, fez parte da vida dos nossos antepassados e faz parte do nosso cotidiano. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós saibamos enfrentar esses momentos difíceis. Vamos tentar o máximo possível cuidar da nossa alma, cuidar do nosso corpo, para vivermos uma vida saudável dentro daquilo que está nas nossas mãos fazermos. O 1.1 diz a relação entre a doença e o pecado. Bom, de modo geral, antigamente, isso era muito corriqueiro. Ligar doenças ao pecado. Doença estava condicionada à ação pecaminosa. Hoje, graças a Deus, com o avanço da tecnologia, dos estudos, onde os homens decidiram estudar, onde os crentes, os pastores, os professores decidiram se empenhar mais, não só no estudo da Bíblia, mas também no estudo da psicologia e da psicanálise, para melhorar o seu conhecimento de modo geral, não só da Bíblia, mas também da ciência. Isso ajudou muito a compreensão de texto que antigamente era mal aplicado e era cravado como uma verdade, e que na verdade não era uma verdade. Então, hoje nós já conseguimos entender que existe doença relacionada a pecado? Existe, mas não é genérico. Não é genérico, a gente não pode generalizar e toda doença falarmos e acusarmos que é por causa de pecado. Doenças não é nem sempre por causa de pecado. Homens santos como Paulo tinha um problema, Timóteo tinha um problema, então tantos outros tiveram problemas, seja de enfermidade ou seja fora de enfermidade, mas essas ações elas estão no mundo e elas virão em demanda às nossas vidas. Nós temos que nos prepararmos para vencermos essas situações difíceis. Então, 1.2 diz a promessa de um corpo transformado. Então, alguém pode pensar que a nossa conversão ou a nossa intimidade com Deus afastará a doença completamente de nós, uma vez que Deus tem poder de curar todo tipo de doença. Não, claro que não. Quando nós nos convertemos, nós nascemos para Deus, nos voltamos para Deus, mas continuamos nessa carcaça frágil. Paulo diz que ainda que o homem exterior, essa carcaça, se corrompa, se envelheça, sofra, pegue enfermidades, ele diz ainda que essa carcaça se corrompa, o homem interior se renova de dia em dia. Por isso que cuidar do seu homem interior, da sua emoção, do seu espírito, alimentando com palavra, alimentando com a oração, alimentando com louvor, com adoração, com coisas boas, pensando em coisas boas, positivas, isso faz muito bem para o nosso mundo interior. Para de reclamar, para de lamentar. Quanto mais você reclama, pior fica. Quanto mais você fala que dói, mais dói. Quanto mais você fala que a situação está difícil, mais difícil ela fica. Então desfoca do problema e foca em Deus, foca nas coisas certas, foca nas coisas que te trazem alegria, foque nas coisas que faz o seu emocional subir e ir para cima. Não para de falar de problemas, para de falar de dor, para de falar de enfermidade, mesmo que ela esteja em você. Muda o foco, muda o alvo, troca a sintonia, muda de sintonia, aperta aí um botão, aciona o botão das coisas boas e viva e fale de coisas boas. Isso te fará bem, nos fará bem. O 1.3 diz o gemido da criação. Até a criação, ela geme, pede por socorro por causa da ação pecaminosa. Porque a ação, o ato pecaminoso,
de Adão no paraíso afetou toda a natureza, todo o globo foi afetado. E Paulo vai dizer lá em Romanos que a natureza, ela geme, como se fosse dores de partos, né? Ele vai dizer, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos a primícia do Espírito também gememos, nós mesmos esperando a doação, a saber, a redenção do nosso corpo. Assim como toda a natureza sofreu esse ato da degeneração, nada escapa, nada está sem esse juízo que foi proferido por Deus caso o homem desobedecesse. Mas para nós que obedecemos, que aceitamos o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus, há uma esperança de restauração, uma esperança de que tudo isso vai passar, uma esperança de que nós vamos estar com Ele. Isso é relevante para a nossa vida. Paulo disse que quer morramos ou vivamos, nós somos do Senhor. Um vai dizer, enfermidades psicossomáticas. Outro equívoco que precisamos desfazer é que as doenças mentais são somente manifestações sobrenaturais ou espirituais. Nem sempre, se a gente lê, por exemplo, o caso do menino lunático, antigamente, está ali em Mateus capítulo 16, capítulo 17 de Mateus, quando Jesus desce do Monte da Transfiguração, com seus 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Acredita-se que os 9 estavam lá embaixo, tentando expulsar o demônio daquele menino que sofria um mal que provavelmente é uma epilepsia. E por muito tempo condicionaram a epilepsia a uma ação demoníaca. Hoje já se sabe pela ciência que há um distúrbio cerebral que causa a convulsão. Então, muitas coisas foram desmistificadas, graças a Deus, muitas coisas foram aprendidas, renovada o entendimento, mas ainda tem pessoas que acreditam a um epilético uma ação demoníaca. Infelizmente, ainda tem pessoa. Pode haver um epilético que esteja endemoniado e aquele demônio esteja causando a epilepsia? Pode haver, mas nem todos. Não podemos generalizar. Pode haver uma pessoa com um problema de coluna, que aquele problema de coluna seja uma ação demoníaca? Pode, porque Jesus curou aquela mulher, expulsou o demônio daquela mulher que estava sendo prisioneira de Satanás e que vivia encurvada. Então, pode ter problemas que é uma ação? Pode ter, e para isso a igreja deve se preparar para orar, a igreja deve se revestir de poder, deve se revestir de autoridade, deve cair de joelho nos pés de Deus, para que não seja enganada com esses sintomas. Mas tem sintomas que não são, e vamos à ciência, vamos ao médico, e não vamos deixar de orar, porque mesmo que não seja uma ação demoníaca, seja um distúrbio, Deus tem poder para curar. Mas enquanto nós pudermos, nós vamos orar e vamos fazer o acompanhamento médico. Graças a Deus que isso hoje foi quebrado para a honra e glória de Deus, se evoluiu a ciência e as nossas mentes foram renovadas pelo entendimento. A doença mental e o preconceito. É verdade, toda doença mental, todo doente mental, ele sofre de preconceito. Infelizmente, a gente acaba tendo um preconceito de uma pessoa que tem uma doença, e que a doença mental é como qualquer outra doença. A diferença é que ela está na mente, ela está afetando o cérebro e afeta todas as ações da pessoa. Mas nós temos que, com a ajuda de Deus, aprendermos a respeitar essas pessoas e, na medida do possível, tratarmos com educação, com carinho, com amor, sabendo que aquela pessoa não pediu para ser assim. Então vamos olhar as pessoas com o olhar do coração, com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia, de um olhar que a gente possa, de repente, fazer alguma coisa e fazendo a gente as ajude a amenizar o seu momento difícil, tanto quanto da família que passa por essa situação e que também passa a ser refém
dessa circunstância difícil. Então, cuidado com o preconceito com esse tipo de doença. As características da doença mental. Então, vamos lá. Letra A, sofrimentos. Sofrimentos, a pessoa não tem domínio da mente. Então ela sofre muito com isso. E a gente precisa entender isso. São doentes mentais, são aqueles que sofrem com altos níveis de ansiedade, depressão, insatisfação, sofre com os seus pensamentos. A gente precisa entender as pessoas. A gente precisa olhar as pessoas com o olhar do coração. O que mais que sofre as pessoas? Então vamos lá, o autor dividiu aqui. 1, sofrimento. 2, incapacidade, porque essa pessoa fica incapacitada muitas das vezes de fazer as coisas por si só. E isso acaba sofrendo ela e também acaba também ocupando demais quem cuida. Mas geralmente quem cuida dessas pessoas, eles desenvolvem um amor muito grande. Eles desenvolvem um amor que a gente não compreende, mas são pessoas amorosas. Geralmente, via de regra, são pessoas que têm muito amor e esse amor só não fica ali. Ele também é extensivo a tantas outras pessoas, porque aquela pessoa aprendeu a externar o seu amor para com o próximo. E o terceiro, desvio da norma, ou seja, essa pessoa não tem regra para ela. Ela é totalmente desregrada porque a própria enfermidade mental ocasiona essas circunstâncias. E infelicidade, de um modo geral. A doença mental implementa no paciente uma vivência de inadequação e de infelicidade. É verdade, dependendo da doença mental, também a pessoa também não tem conhecimento de causa, ela não tem como reagir, porque é o comando central, muitas das vezes, que não está funcionando, está com um problema, está com um distúrbio, e essa pessoa acaba não tendo como demonstrar prazer e felicidade na vida. 2:3 diz: a Bíblia não fala de doença mental. A Bíblia não fala de doença mental? É uma pergunta. Algumas pessoas se perguntam por que a Bíblia não fala de doença mental. Na verdade, a Bíblia relata sobre diversas doenças que vivenciaram dificuldades, diversas pessoas que vivenciaram dificuldades que envolviam também a mente. Podemos mencionar aí o profeta Davi. Davi fingiu de louco, né? Davi fingiu de louco quando ele foi ali para Gate, e até deu certo, porque ele foi recebido ali pelo rei de Gate, e por um período ele viveu ali e conseguiu o que ele queria, porque ele estava fugindo de Saul. Então, mas a Bíblia em si, ela não relata isso, essas doenças de modo claro, explícito, para que nós pudéssemos entender de pessoas que talvez tivessem passado por isso. Talvez pelo fato de não ser relevante o casos para entrar como canônico. É claro que também já existiram pessoas com problemas naquela época, com certeza existiram. Mas há um propósito de por que não houve aí o relato de tais fatos. E 3, o drama da esquizofrenia. Esquizofrenia. Esquizofrenia vem de 2 termos gregos: esquizo e frenos. Esquizo quer dizer divisão. Frenos é mente. Então, esquizofrenia é mente dividida. Mente fragmentada. Então, uma pessoa que tem esquizofrenia, ela não consegue organizar a sua mente. Aí nós vamos ver, é uma doença das mais graves doenças mentais. Sim. Quando surge a esquizofrenia? Pode surgir na idade da adolescência ou pode surgir pós a adolescência, né? O autor coloca aí entre os 16, entre os 30, após. Pode surgir na velhice, não tem uma precisão de que ela vai surgir só depois que você tiver
com 60, 70, ela pode surgir aí nesse período aí de você, das pessoas ainda muito nova. A igreja diante da esquizofrenia. Eu quero relatar aqui para vocês alguns sintomas da esquizofrenia. Esquizofrenia é um transtorno mental grave que afeta o modo em que a pessoa vive, em que a pessoa se comporta e o modo dela na sociedade. Existem 5 sintomas da esquizofrenia. Eu quero relatar aqui com vocês, eu anotei aqui, que são alucinações. Primeiro, alucinações auditivas. Essa pessoa ouve vozes. Ela tem alucinações visuais, ela vê as coisas. Ela percebe que tem alguém puxando, beliscando ela. Isso são alucinações. É o primeiro sintoma. O segundo é delírio. Essa pessoa delira. Ela tem mania de grandeza. Ela pode dizer que ela é o presidente, que ela é o patrão, que ela é o governo. Ela tem também mania de perseguição. Tem alguém atrás de mim, tem alguém me perseguindo, tem alguém falando de mim. Esse é o segundo sintoma. O terceiro sintoma, ela tem pensamento desorganizado. Desorganizado. Conversas delirantes. Você conversando com uma pessoa esquizofrênica, ela sai da conversa e vai para outro lado, toma outro rumo, entra em outro assunto, sem que você esteja falando nada. Ela tem mesmo esse pensamento aí desorganizado e conversas delirantes. Quarto, distúrbio de movimento. Ou seja, ela se mexe de modo estranho, ela tem tic-tac, ela tem problemas, mexe com a cabeça, mexe com o braço, mexe com a perna, chuta. Ela tem esses distúrbios de movimento, ou seja, ela pode se mexer de vários modos e de modos estranhos. E o quinto, um isolamento social, ou seja, ela se esconde, ela se furta de relacionamento justamente por causa desses problemas que ela percebe que também ela acaba sendo rejeitada por causa disso. Então ela cria um isolamento social. Ela perde o contato, ela se isola socialmente. E como está o papel da igreja em relação a isso? Vamos nós para a gente concluir aqui. Das doenças mentais, a esquizofrenia é a mais drástica e perturbadora. Por isso, não apenas o paciente sofre com a sua doença, mas também sofrem todos os que estão à sua volta, especialmente os familiares. Neste sentido, a igreja bem orientada e consciente pode funcionar como um ponto de apoio e suporte, tanto para os pacientes quanto para suas famílias. Na verdade, o desafio para uma igreja no mundo atual é expor com clareza que na família de Deus há lugar para todos. Uma das coisas que a gente precisa é se preparar para tudo isso. Uma das coisas é que nós dependemos de nos prepararmos para recebermos esses tipos de pessoas com esses distúrbios e dar o apoio no máximo possível para ajudar, para auxiliar os seus familiares. O papel da igreja é um papel social. O papel da igreja é o papel de apoio, é o papel de ajuda. Se a nossa igreja, vamos dizer uma igreja local, ela está num bairro, se ela não serve aquele bairro, se ela não influencia aquele bairro, aquela igreja não tem impacto naquele lugar. Se ela sair dali amanhã, se ela fechar amanhã, ela não vai fazer diferença nenhuma. Uma igreja é colocada num bairro com o princípio de fazer a diferença no bairro, para ajudar a sociedade, para ajudar a comunidade, para ajudar os carentes, no máximo possível, principalmente no apoio espiritual. No apoio ali de ajuda espiritual, dando a força, trazendo a força de Deus para que essas pessoas vivam e suportam esse momento na família. E depois, secundariamente, ela vai recorrer e socorrer dentro do que for possível nas outras necessidades. Que Deus nos ajude e nos dê condições para que nós estejamos preparados
para esses momentos. Sempre para que possamos ser uma ponte de apoio e de ajuda para o nosso semelhante. Para isso, a igreja foi constituída. Não foi para mais nada daquilo que nós estamos visto hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Converse com o seu aluno, pergunte a ele se ele tem na família, ou se ele já passou por esse caso, se tem alguém na família, se ele conhece alguém. Faça o seu primeiro contato ali em sala de aula, porque isso é fundamental. O primeiro contato, ponto ali entre você, professor e aluno, isso, gente, é mágico. O aluno compra a ideia do professor depois que ele compra o professor. Seja um professor amigo, seja um professor amável, seja um professor agradável, seja um professor simpático, para que Deus te ajude nas suas aulas e o povo aceite de modo gostoso a sua pessoa aos domingos pela manhã. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no canal, bate aí no sininho, se inscreva para que você possa receber os novos vídeos, ok? Dá um like aí, comenta, compartilha, seja bênção para o seu próximo. Foi para isso que Deus nos chamou. Deus abençoe a sua vida, até a próxima aula. Um beijo no seu coração, ore pela sua turma, busque a Deus e Deus há de te usar poderosamente. Muito obrigado, um abração.